louvamos o teu nome nesta noite. Nós dizemos que só o Senhor é bom, só o Senhor tem toda a soberania sobre toda a terra, todo o universo, aquele que nós vemos e aquilo que nós também não vemos, pertencem a Ti, Pai. Nós te damos toda a honra e toda a glória nessa noite e dizemos que temos olhos para ver, ouvidos para ouvir aquilo que o Teu Espírito quer compartilhar ao nosso coração nesta noite. Nós declaramos essa atmosfera celestial nos envolvendo através da palavra, do ensino, nos carregando, nos exaltando a lugares maiores. Nós te louvamos por isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Boa noite, pessoal. Obrigada. Daqui a pouco a gente chama vocês de novo. Que bênção. Glória a Deus. Aleluia. Quantos estão felizes aqui com Jesus? Amém. Eu quero dizer que é uma honra, um prazer maravilhoso estar aqui com vocês. Nós estamos nesta conferência de oração desde ontem. Quem estava aqui ontem? Amém. Glória a Deus. Quem veio hoje de manhã? Amém. Agora baixa o braço. Quem está vindo nesse final de semana pela primeira vez? Levanta aqui. Ok, algumas pessoas. Glória a Deus. Nós tivemos um tempo maravilhoso, ontem, na palavra de Deus, momentos de oração, e hoje pela manhã nós tivemos um tempo poderoso aqui. Amém? Se você não veio, você perdeu mesmo. Amém? Perdeu perdendo direitinho, Mas glória a Deus que você chegou. Amém? Tenho certeza que a graça de Deus vai te alcançar e você vai receber nessa noite aquilo que você precisa receber para a sua porção. Amém? Ontem eu apresentei para você minha amiga Magliana, que veio comigo, fazendo companhia. E hoje eu trouxe uma amiga mais querida também, que é Zélia. Fica de pé aí, Zelinha. Amém? Marizélia, a gente chama ela de Zelinha, com muito carinho. Ela trabalha lá no Centro de Operações, lá no Ministério Verbo da Vida, É uma profeta, mestre maravilhosa, ensina a palavra muito bem, professora do Rema. Enfim, as credenciais aqui só aumentam, Então é uma pessoa melhor que a outra que eu vou trazendo. Se amanhã tivesse culto, pastor, eu ia trazer outra, viu? Mas glória a Deus, ela aceitou esse convite, de estar aqui comigo, de vir fazendo companhia para mim. Najara falou, arranje alguém, mano, não venha sozinha e tal. Aí eu me submeti à liderança. Amém. E aí eu queria honrar a Zelinha por isso. Obrigada, viu, amiga, por estar aqui comigo. Deus abençoe. Glória a Deus. Você está pronto para a palavra? Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 5. Hebreus capítulo 5, vamos terminar essa conferência de oração com chave de ouro. Quem crê comigo? Amém, glória a Deus. Hebreus capítulo 5, nós vamos ler o versículo 7, que diz o seguinte: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Amém? Então esse versículo aqui, o escritor de Hebreus, ele fala a respeito da vida de Jesus aqui na terra, de que quando Jesus, ainda estando aqui em carne, ele ofereceu, e olha que interessante, forte clamor, lágrimas, orações e súplicas. Então Jesus, ele era um homem de oração. Amém, queridos? Oração não é uma coisa para a mulher apenas. Oração não é para ser feito só com as irmãzinhas aposentadas da igreja, que vêm aqui na terça-feira à tarde orar porque não tem coisa melhor para fazer. Alô? Amém? A oração não é e não deve ser deixada para a sua esposa, porque a minha esposa, ela ora. Amém? Nós temos um exemplo de que Jesus, ele mesmo,
oferecia forte clamor, orações, súplicas, lágrimas. E por que é que ele fazia isso? Ele fazia isso porque ele sabia que Deus podia livrá-lo da morte. Que morte é essa, queridos? Era do pecado. Amém? É a morte espiritual, a separação de Deus. Jesus ele não tinha medo da morte física, mas a separação de Deus, a morte espiritual era o que ele temia. E a Bíblia diz que ele oferecia forte clamor, orações, lágrimas, súplicas àquele que podia livrá-lo da morte. E olha o que diz: tendo sido ouvido, Jesus ele foi ouvido nas orações, nas súplicas dele, nos clamores que ele fazia, nas lágrimas dele. E a Bíblia diz, queridos, que ele aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Amém? Quantos sabem que Jesus ele não pecou? A Bíblia diz que ele andou aqui na terra, ele foi tentado em todas as áreas, mas não pecou. Amém? Por que Jesus não pecou? Porque ele aprendeu a obediência. E como é que ele aprendeu a obediência? Diga comigo, através da oração. Amém? A Bíblia diz que ele foi aperfeiçoado. Como é que Jesus foi aperfeiçoado? Diga comigo, através da oração. Aleluia. Lembra ontem nós estávamos falando que todo fracasso na sua vida é primeiro um fracasso de oração? Por que Jesus foi bem sucedido em todas as coisas que ele veio cumprir? Porque ele vivia uma vida de oração, porque ele clamava ao Pai, porque ele se submetia. Você lembra, não é? Em João 17, Jesus ele orando ali, ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele tentando, não é, ter de alguma forma um outro jeito para que a redenção da humanidade pudesse acontecer, evitando ele de passar por aquele sofrimento. Mas ele em oração se ofereceu com forte clamor, oração, lágrimas, súplica. E ele disse: Senhor, Pai, não a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Aleluia. Ele aprendeu a obedecer, queridos, porque ele se submetia em oração. Aleluia. Sabe, quando nós nos dermos mais a nossa vida de oração, nós vamos ser aperfeiçoados. Nós vamos começar a andar em um nível de aperfeiçoamento, de obediência a Deus, por causa da nossa vida de oração, por causa da nossa comunhão com o Amém. Pessoas dizem: não é nervoso. Amém. Aleluia. Então nós podemos, não é, abertamente orar a Deus da forma que, sabe, o Espírito Santo nos guia, da forma como nós estamos precisando naquele momento. Se é um sussurro, glória a Deus por isso. Mas quando você está diante da morte e você sabe que é só Deus que pode te livrar, eu duvido você falar: amém, glória a Deus, Jesus, aleluia. Amém. Ele oferecia forte, barulhento clamor a Deus que podia livrá-lo da morte. Querido, quando você está encarando a morte, você vai perder a sua reputação. Você vai deixar de lado o que as pessoas vão pensar e achar de você. E você vai bradar, você vai dar, né, altos sons e gritos. Aleluia, amém. Por causa da necessidade do momento. Quantos aqui podem até dizer: nossa, eu sou uma pessoa pacata, sou uma pessoa calma, quieta, introspectiva. Mas eu digo a você, se você está andando, né, a 120 numa BR e de repente você vê um caminhão vindo na sua faixa, sem frear e sem nada, eu duvido você se manter quietinho e arrumado. Amém. Você vai começar a gritar, você vai começar a buzinar, alguma coisa, frear, desviar o carro. Você entende? Por quê? Porque é um risco de vida ou um risco de morte que você está enfrentando. Jesus, ele enfrentava risco de morte,
morte espiritual se pecasse contra Deus. Por isso a Bíblia diz que ele oferecia forte clamor, barulhento, poderoso, alto. Então não tenha assim vergonha se você é uma pessoa espalhafatosa e gosta de orar alto, amém? Que até os seus vizinhos ouvem e veem que você está orando, está tudo bem, porque Jesus também orava assim. Amém? A Bíblia diz que ele saía para o deserto para orar, ele subia ao monte para ir orar sozinho. E lá ele tinha essa liberdade de oferecer forte clamor. Oh, aleluia. Amém? De se derramar na presença de Deus. E porque ele se derramava na presença de Deus em oração, ele aprendeu a obediência. Ele foi aperfeiçoado. E ele se tornou autor da salvação eterna para aqueles que lhe obedecerem. Quem obedece a Jesus aqui? Aleluia. Então a nossa referência, o nosso modelo foi um homem de oração. Jesus é o seu modelo, Jesus é a sua referência, amém? E ele não tinha nenhum, vamos dizer assim, na melhor das palavras, ele não estava preocupado com a reputação dele. Na hora que estava entre vida e morte espiritual, amém? Ele clamava a Deus, ele oferecia ao Senhor oração, súplica e lágrimas. Amém, queridos? Aleluia. Abra sua Bíblia em Zacarias 12. Zacarias capítulo 12, versículo 10. Glória a Deus. Zacarias capítulo 12, versículo 10 diz assim: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Uma outra versão diz que ele Deus derramaria sobre os descendentes ou os da casa de Davi. Quem é da casa de Davi aqui? Amém, querido. Você é pela fé, você é filho de Abraão, você é descendente de Davi, você é da casa de Davi, você é habitante. Ele diz, o Senhor dizendo: derramarei o espírito da graça e de súplicas. Que espírito da graça e súplica é esse? É o espírito de oração. Aleluia. Amém, queridos? Que espírito de oração é esse? Diga comigo: o Espírito Santo. Amém. Nós oramos com a ajuda do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Ele habita em você para te guiar em todas as coisas, amém? Para te ensinar todas as coisas, para te guiar em toda a verdade. O Espírito Santo inclusive te ensina a orar como convém, porque a Bíblia diz que nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o espírito de oração, queridos. Aleluia. E sabe, nós precisamos abrir mais o nosso coração e o nosso entendimento a respeito do espírito de oração. O espírito de oração é como o espírito da fé. Lá em 2 Coríntios 4:13, o espírito da fé que diz: crie, por isso falei. Nós também cremos, por isso também falamos. Amém? Quantos sabem que o espírito da fé, ele não pode ser só ensinado, ele tem que ser agarrado. Amém? E você agarra o espírito da fé com pessoas que carregam o espírito da fé. Da mesma forma, o espírito de oração, você pode receber ensinamentos a respeito da oração, como você está recebendo, mas é praticando, é se deixando levar pelo Espírito Santo em oração, que você recebe, agarra o espírito de oração. Quantos estão entendendo isso? Aleluia. Deus, ele quer derramar do espírito de oração sobre a nossa vida. E ele diz: eu derramarei o espírito de graça e súplica. Graça e oração. Eu quero te dizer que ele tem graça para você orar. Tem graça para você orar.
Você pode pensar, mas a minha vida é tão xoxa. Quando eu começo a orar, Sheila, começa assim, vir um cansaço. E eu começo a abrir a boca. E daqui a pouco eu já estou cochilando. Eu nem comecei a oração ainda direito. E eu já estou dormindo. Se você tem uma vida entediante de oração, se você tem uma vida xoxa, na hora que vai orar, queridos, é porque você não está fazendo da forma certa. Amém? Existe uma ajuda da parte de Deus. Existe uma graça da parte de Deus para te ajudar a orar. É só a graça de Deus, queridos, que vai ajudar você a levantar 4 da manhã, quando o Espírito Santo te despertar para orar. É só a graça de Deus que vai fazer com que você diga não ao cinema daquele dia, para você se reservar a oração. É a graça de Deus que vai deixar entretenimentos, coisas lícitas, coisas que são boas você fazer, que não tem nada de errado você fazer, mas porque você se dedica ao espírito de oração, vai haver momentos que Deus vai dizer, ei, esse tempo de cinema deixa para lá, esse tempo de jogar uma bolinha com os amigos deixa para outro dia. Eu quero te chamar para níveis maiores, eu quero chamar você para níveis acima no meu espírito. Amém? Aleluia. Agora, abra comigo lá em Isaías capítulo 21. Isaías capítulo 21, por favor. No versículo 6. Isaías 21, 6 diz assim: pois assim me disse o Senhor, vai, põe o atalaia, e ele que diga o que vir. Veja, uma pessoa que ora, ela é considerada na Bíblia um atalaia. O que era um atalaia? Era uma pessoa que ficava num lugar alto, num lugar estratégico na cidade. E ele ficava fazendo ronda ali. E ele percebia algum movimento estranho à distância. E ele avisava a cidade para se preparar. Amém? E sabe, queridos, as pessoas que ocupam esse lugar em oração, e deixa eu te dizer, como eu falei, oração não é só para um grupo específico de pessoas, oração é para toda a igreja. Homens, mulheres, jovens, crianças, idosos. Deus deseja mover-se em oração através da sua vida, independente da sua faixa etária. Independente de quantos anos você tem, de quantos anos você tem de crente, ou de quantos meses você nasceu de novo. Amém? Oração, queridos, é um estilo de vida que Deus quer imprimir no nosso coração. E isso não quer dizer que só algumas pessoas têm um chamado para orar. Todos nós temos chamados, né? Somos chamados para orarmos. Amém? Então, essa pessoa que ora, na Bíblia ela é como o atalaia. Ela está no lugar elevado. Porque, queridos, é impossível você começar a orar e permanecer no mesmo nível. Quanto mais você ora, mais alto você sobe. Quanto mais você se entrega à oração, maiores níveis no reino do Espírito você vai começar a trilhar. Amém? E é com propósito. Porque Deus quer compartilhar coisas com você que Ele não compartilharia com pessoas que estão dispersas. O atalaia, aquela pessoa que pega causas em oração, é com ela que Deus vai dizer o que está por vir. É com ela que Deus vai compartilhar coisas que a congregação normal não vai saber, não vai entender. Mas aquele que é um atalaia, aquele que se coloca em oração, é ele que vai ser o termômetro. É ele que vai dizer, ei, eu estou sentindo um cheiro de chuva. A abundante chuva está para cair. Quantos sabem que quando Elias declarou que a chuva ia descer, queridos, não havia nada natural para dizer que iria. Mas a Bíblia diz que ele curvou a cabeça dele entre os joelhos e ele foi orar. E porque ele orou para chover, ele disse, eu já estou até sentindo cheiro de chuva.
Deus quer que nós nos levantemos em causas de oração dessa forma, queridos. Que nós vamos chegar na igreja, nós vamos chegar na vida de pessoas e nós vamos declarar para elas coisas que ainda vão acontecer. E elas vão olhar, e elas vão dizer, mas onde é que está isso? Porque assim, nada ao meu redor indica que isso vai acontecer. E você vai poder dizer, eu sou um atalaia. Eu estou em um lugar que você não está. Eu tenho uma visão privilegiada por causa da minha posição de oração. Eu vejo coisas que outras pessoas não veem. Eu percebo coisas no espírito que outras não percebem. Porque você está num lugar estratégico, um lugar de oração. Você entende isso? Olha o que ele diz. Ele disse, vai, põe o atalaia e ele que diga o que vir. Quando vir uma tropa de cavaleiros, de 2 a 2, uma tropa de jumentos e uma tropa de camelos, ele que escute diligentemente com grande atenção. Então o atalaia gritou como um leão, Senhor, sobre a torre de vigia estou em pé, continuamente durante o dia e de guarda me ponho noites inteiras. Amém? Ele diz, o atalaia que diga o que ele está vendo. Sabe, queridos, Deus ele quer, sabe, nos provocar ou nos colocar em um lugar onde nós provocamos Deus. Aleluia. Amém. Eu sei que a gente está acostumado em sempre Deus nos provocar algo. É Deus que nos incentiva a fazer algo. Mas que tal em oração você começar, sabe, a provocar Deus? De tal forma que você começa a sondar coisas, ver coisas no reino do Espírito e você avisa a Deus, Deus, eu estou vendo isso, Senhor, é isso que está acontecendo e você pode paralisar estratégias do diabo antes mesmo delas se formarem. Sabe, queridos, como igreja nós estamos muito acostumados a reagir a algo que o diabo faz. Nós temos uma reação. Não é? Quando o cerco se aperta, você corre para orar. Você faz por antecipação. Aleluia. No reino do Espírito, como um atalaia, você já vê coisas que o diabo está tentando formar e antes mesmo delas se formarem, você desfaz. Meu Deus do céu. Oh, aleluia. Que estratégia maravilhosa é você entrar no terreno do inimigo e desfazer as bases e os fundamentos do diabo antes mesmo dele começar a construir. Sabe, nós oramos muito com a reação das coisas, mas Deus quer elevar o nosso nível, queridos, a ponto de você começar a orar para um ano daqui para frente. Para 2 anos daqui para frente, amém? Deixa eu te dizer, eu não estou mais em 2022, aleluia, eu estou em 2025, amém? Veja Jesus, queridos, no jardim do Getsêmani, Jesus ele não orava apenas por aquilo que estava acontecendo, não era só uma reação a algo que Jesus estava fazendo, mas Jesus estava orando por séculos adiante, porque ele chega em um momento profeticamente em oração e ele diz, Pai, eu oro não só por esses que o Senhor me deu aqui, mas por todos aqueles que um dia hão de crer no meu nome. O que é isso? Jesus, através das eras, através dos séculos, olhando você em soledade, sentado aqui numa igreja, no culto de domingo, ele estava orando por você, ele estava gerando você. Quantos sabem? Deus quer nos tirar das caixas de limitação, queridos. E Ele quer nos levar para níveis impossíveis, naturalmente falando, em que você vai começar a orar por 2023, 2025, 2030, e você já está antecipado a coisas que o diabo quer fazer. Você já destrói coisas antes mesmo do diabo começar a operar. Amém. Aleluia. Amém. Agora, deixa eu te dizer, essa palavra atalaia no original do hebraico, quantos sabem, a Bíblia no Velho Testamento foi escrita originalmente no hebraico, não é? No Novo Testamento foi escrito no grego. A palavra atalaia, aqui em Isaías, no hebraico, é uma palavra que chama tissafa. Tissafa significa um espião secreto.
Aleluia. Um agente secreto. Ou você acha que foi por acaso que eu falei aquilo de manhã? Está vendo que eu falei que você que perdeu? Que se você não estava aqui, você não está entendendo o que eu disse? Mas nós hoje pela manhã estávamos falando de Deus querer um grupo de elite em oração. Amém? Ele quer nos desenvolver para sermos um grupo de elite em oração, de pessoas habilitadas, amém? De pessoas qualificadas. E essa palavra atalaia aqui, ele que está observando coisas de longe, e ele fala o que ele está vendo, e ele declara o que ele está vendo, e ele diz para o Senhor o que ele está vendo. Essa palavra atalaia é um espião secreto. Aleluia. No reino do Espírito, Deus quer constituir você um espião secreto, um agente secreto, onde você começa a interferir com situações, negócios de segurança nacional e estabelecer a vontade de Deus sobre aquele assunto. Queridos, estamos em anos de eleição. Eu quero te dizer, tem muito trabalho em oração para se fazer. Deus quer levantar a igreja como esse espião secreto para orarmos e coisas que estão escondidas virem à luz. Para orarmos e coisas que são resolvidas em reuniões nas madrugadas contra o povo de Deus, contra o povo brasileiro, contra a nossa liberdade, contra a nossa economia. Esses planos do diabo sendo desfeitos. Amém. Derretidos diante da nossa presença. Nós temos uma incumbência séria de orarmos pela nossa nação, queridos. Estamos diante de um ano de eleição e a igreja não pode ficar omissa. Você precisa se levantar em oração. Amém. Ore em quem votar. Deus vai te dizer em quem você deve votar. Aleluia. Quantos acreditam nisso? Amém, queridos. Ele quer governar toda a nossa vida. Se você perguntar a Deus qual roupa você deve usar hoje à noite, Ele te responde. Pessoas às vezes dizem, não, mas Deus não está interessado nessa questão de política. Como não? Se Ele manda eu orar por reis, se Ele manda eu orar por presidentes, por pessoas que estão em lugar de autoridade, porque de acordo com a prosperidade da cidade e da nação, assim eu prospero, é o que Ele diz. Amém? Então Deus está interessado, querido, que você vote da forma certa, que você busque a Deus quando você vai votar, e Ele vai te dizer em quem votar. Amém? Deus, Ele quer interferir no nosso dia a dia. Se Deus é capaz de te dizer qual a roupa que você deve vestir, qual a roupa que você não deve vestir. Quantos aqui podem testemunhar que você pôs uma roupa e o Espírito Santo mandou tirar um dia? Eu vou levantar os 2 pés e as mãos aqui, porque já foi mais de 1 ou 2 ou 5 vezes de eu estar me aprontando e o Espírito Santo diz, tira. Amém. Agora, se Deus pode interferir na forma que eu me visto, você não acha que Deus quer interferir na forma que eu voto? Que vai definir a minha, ou o meu destino, ou o destino da minha nação? Queridos, eu não estou aqui propagando um partido político e nem uma pessoa específica. Eu estou te dizendo, ore, e Deus vai revelar a você em quem você deve votar. Aleluia. E enquanto você ora pela nação, em um tempo tão perigoso como este, de eleições, Deus quer fazer você agente secreto. Aleluia. Você sabe que eu assisto muito filmes assim, né? Amém? Agentes secretos que vai à paisana, vai debaixo de uma missão, ouve coisas, vê coisas, registra coisas e volta para a base para dizer, foi isso que eu coletei de inteligência. Amém? E de informação. Deus, Ele quer nos usar como igreja para interferir com os planos das trevas que o diabo quer implementar na nossa nação, dentro da nossa casa, na nossa igreja, na nossa cidade.
Amém? Na nossa vida como um todo. Deus, Ele quer que você se levante como este atalaia. Olha o que diz lá em Abacuque, capítulo 2. Abra lá comigo. Abacuque, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 1. Abacuque, capítulo 2, versículo 1, diz assim: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Tem uma outra versão que diz: eu vou vigiar e eu vou esperar Deus falar comigo, eu vou esperar e ver quando eu for perguntado. Sabe, oração, queridos, é um relacionamento. Não é só um monólogo onde você fala: Pai, obrigado, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo, me dá aquilo outro, e a sua lista de pedidos, e amém, glória a Deus e aleluia. Não, é uma parceria, onde Deus compartilha com você certas coisas, onde Deus revela a você certas coisas, e você também apresenta a Deus certas coisas, amém? Ele diz: eu vou me colocar na torre de vigia. Aleluia. Ele disse: eu vou me apresentar, eu vou estar na torre de vigia, e sobre a fortaleza eu vou ficar lá e eu vou vigiar para ver o que Deus fala. Queridos, eu quero te dizer uma coisa: nós estamos vivendo uma estação, uma temporada, um tempo, espiritualmente falando, que para você tomar decisões, você precisa vigiar, observar o que Deus fala com você. Amém? Hoje em dia você não pode mais abrir um negócio porque acha legal. Foi Deus que mandou abrir. Hoje em dia você não deve casar com uma pessoa só porque tem a pressão que tem que casar. Foi Deus que falou com você sobre a pessoa. Amém, queridos? Porque nós queremos a nossa vida bem sucedida. Mas o que a gente faz? A gente escolhe o nosso caminho e a gente manda Deus abençoar. Eu tomo essa decisão: Senhor, agora tu abençoa. Não, querido. Não, eu me submeto a Deus. E porque me submeto a Ele, eu ouço o que Ele fala comigo. E porque eu ouço o que Ele fala comigo, eu tomo decisões de acordo com a vontade dEle, de acordo com a direção dEle. Amém? E essa torre de vigia, queridos, não é uma torre que você se coloca lá porque está precisando de um emprego novo, está precisando de restauração no seu casamento, aí você se apresenta. Não, é o seu estilo de vida. Você se põe nesta torre de vigia quando as coisas estão mal, quando as coisas estão bem, porque Deus te fez uma casa de oração para todos os povos. Aleluia. Deus, Ele deve ter liberdade na nossa vida, querido, de interferir com os nossos planos pessoais. Um amém, obrigado aqui que alguém me disse. Obrigado pela força. Amém. Aleluia. Ele tem todo o direito de interferir na minha agenda pessoal. Deus, Ele tem todo o direito de interferir nos meus planos pessoais. Amém? E se eu me coloco nesse lugar, nessa torre de oração, eu vou ouvir o que Ele está falando comigo. Amém? E eu vou tomar decisões assertivas. Essa palavra, eu vigiarei para ver o que Ele fala comigo, o que Ele vai me dizer. Essa palavra vigiarei é a mesma de Isaías 21. É a mesma palavra atalaia no hebraico, que é tsafa, que é ser espião secreto, que é ser um agente secreto no reino do Espírito. Em oração, queridos, você pode interferir no destino de nações, destino de pessoas. Você pode dizer assim: olha, eu tenho um familiar que, rapaz, eu prego para ele, eu prego para ele, mas ele é resistente à minha pregação. Eu falo e nada acontece. Olha, eu digo para ele, vai fazer o rema, e o abençoado não abre o juiz para fazer o rema. Eu quero te dizer,
Eles podem, Deus já está falando pelo jeito aqui, né? Aleluia. Eu quero te dizer, eles podem resistir à tua pregação, mas eles não podem resistir à tua oração. Aleluia. Amém. Pessoas podem resistir à tua presença, resistir você, mas no reino do Espírito, você nem precisa estar na mesma casa que ele, você nem precisa estar no mesmo ambiente que ele, em oração, a 1000 quilômetros de distância, você pode estar influenciando essa vida para tomar decisões certas. Aleluia, amém. Então, nós temos essa habilidade da parte de Deus de sermos esse espião secreto, amém? Esse agente secreto, onde nós interferimos e lidamos diretamente com a vida de pessoas. Eu não sei se você entende, queridos, da honra e do privilégio que Deus dá a você em parceria, em oração. Você pode definir destinos de uma nação. Você pode definir o destino de uma vida. Você pode definir a eternidade de alguém em oração. Aleluia. Nós temos uma grande responsabilidade. Amém. E oração não é só para a liderança da igreja. Não é só o pastor que tem que estar orando. Nem o amém que eu recebi antes veio. Aleluia. Amém. Glória. Amém. Oh, glória, obrigado. Vocês são gentis. Não é o trabalho de uma pessoa, não é a responsabilidade de uma só liderança. Se você é corpo, se você faz parte da igreja local, você foi colocado, inserido dentro do corpo de Cristo, significa que você, como corpo, tem responsabilidade de gerar a vontade de Deus, de trazer o que está no céu para manifestar na terra através da oração. Aleluia. Agora, sabe o melhor de tudo? É que você não faz isso sozinho. Você que te ajuda a orar. A Bíblia diz, nós não sabemos como orar. Não sabemos nem como oferecer uma oração digna a Deus. Mas o Espírito Santo sabe. Aleluia. E é Ele que nos capacita. É Ele que nos ajuda na nossa fraqueza. Na nossa incapacidade de produzir resultados. Amém? E se você seguir ao Espírito Santo em oração, você vai ter resultado sempre. Sempre. Sempre, sempre. Amém. Jesus disse, olha, eu quero que o vosso fruto, ele diz, eu quero que deis frutos e que o vosso fruto permaneça. Aleluia. Amém. Uma das formas do seu fruto permanecer é você orando. Amém. Você ora a respeito da vida. Gente, deixa eu te dizer. Talvez alguns de vocês estão sentados hoje, ouvindo a palavra, nasceram de novo. E alguém que orou por você nem esteja mais entre nós. Talvez essa pessoa já partiu para a glória. Talvez essa pessoa já não está mais aqui. Mas o que ela orou em oração ficou perpetuando, 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 até você chegar aqui. A Bíblia diz em Apocalipse que os anjos, João tem essa visão, e ele vê anjos carregando salvas de ouro com incenso. E ele diz que o incenso que estava ali dentro dessas salvas de ouro era a oração dos santos. Querido, você tem noção de que tudo que você ora a Deus, o diabo quer que você pense que não passa do teto. O diabo quer que você pense que não está fazendo efeito nenhum. Mas Deus leva tão a sério a tua oração que Ele guarda em salvas de ouro. Aleluia. Lágrimas de oração que você derramou por alguém. Amém, querido. Gemidos em oração, em compaixão, por causa da vida de alguém, em favor de alguém. Querido, isso não ficou esquecido, ou isso não foi levado ao vento. Espiritualmente falando, está estocado, guardado em Deus, porque para Deus a sua oração é muito preciosa.
Aleluia. Precisamos orar mais. Diga comigo, precisamos orar mais. Amém. Aleluia. Tiago, capítulo 5. Glória a Deus. Tiago, capítulo 5, versículo 16. É uma passagem muito conhecida, você já sabe qual é. Tiago 5,16 diz assim, olha, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Eu gosto de ler na minha versão da Bíblia, da corrigida, que diz assim, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Pode muito em seus efeitos. Amém? O diabo quer enganar você e dizer que aquilo que você está orando não está adiantando, que aquilo que você está fazendo não está dando certo, que aquilo que você ora e declara e se posiciona nunca acontece. Mas eu quero te dizer uma coisa, a Bíblia diz que a tua oração pode muito. Amém? Ela é eficaz em seus efeitos. Agora olha o que Tiago vai dizer. Ele vai dizer, versículo 17, Elias, dentro do contexto de oração, ele não acabou o assunto. Então, o versículo 16 está conectado com o versículo 17. Ele diz, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Quantos aqui acreditam que Elias era um grande profeta de Deus? Amém? Olha só que interessante. Elias, um dos maiores profetas do Velho Testamento que a gente conhece, que operou em milagres, que operou em coisas extraordinárias, que a gente gostaria também de andar nessas coisas. Tiago está assemelhando ele a nós. Então ele fala, a oração do justo pode muito em seus efeitos. E ele diz, olha, eu vou te dar um exemplo de Elias. Elias era um homem com os mesmos sentimentos que nós. Ou seja, aqui no bom paraibano, Elias tinha creca do mesmo jeito que você tem. Amém. Ele não era perfeito. Elias não era o Superman. Pelo contrário, depois que ele desafiou os profetas de Baal, não é? E o fogo desceu do céu, você já conhece a história. E ele vai no vale lá, naquele vale, e ele mata todos os profetas de Baal. Você imaginaria que Elias ia se sentir o Superman. Agora ninguém me detém, não é? Porque matou 400. Fez o fogo descer do céu orando. Com certeza Deus estava do lado dele. Mas aí Elias começa a entrar em crise de identidade, porque ouviu uma ameaça de uma mulherzinha chamada Jezabel. 400 homens ele enfrenta, mas o recado de uma mulher faz o homem estremecer. Misericórdia, isso é sério. Olha o poder que uma mulher tem, hein? Uma mulher tem mais poder do que 400 homens, ó. Acabei de descobrir isso. Aí Elias, uma mulher maligna, amém, gente? E uma mulher de Deus, ela vale por 800, amém? Aí Elias se esconde, pede para morrer. Amém, gente? Tem crise de identidade. Por causa da ameaça de uma mulher. Um homem que fez o fogo descer do céu. Você entende a inconstância de Elias aqui? Do mesmo jeito que tu. Do mesmo jeitinho. Que no culto, glória a Deus, aleluia, o impossível, porque eu falo e declaro, darará. Aí amanhã, nem fé para levantar da cama tu tem direito. E Tiago está dizendo, Elias era homem sujeito aos mesmos sentimentos, às mesmas paixões, mas uma coisa ele fazia,
mesmo altos e baixos, mesmo ele se sentindo Superman num dia, matando 400, e no outro dia se escondendo de uma mulherzinha, com crise de identidade, ele orava com constância. Ele não deixava de orar, oh aleluia. Ele não deixava o relacionamento dele com Deus parar, porque mesmo deprimido dentro de uma caverna, Deus estava falando com ele. Mesmo deprimido dentro de uma caverna, ele falava com Deus, nem que fosse para dizer, me mata. Porque vem nessas crecas, mas quando ele orou, o céu fechou por 3 anos e meio. E quando ele voltou a orar, o céu se abriu. Aleluia. O que isso quer dizer a nosso respeito? É, queridos, se nós mantivermos o entendimento que a minha oração faz efeito, que a minha oração, a oração do justo pode muito, eu vou orar querendo ou não querendo. Eu vou orar em tempo e fora de tempo. Aleluia. Eu vou permanecer constante na minha oração. E quando eu oro, os céus vão se fechar. E quando eu orar de novo, os céus vão se abrir. Significa que eu vou interferir com os planos do diabo. E eu vou dizer, não, aqui você não age. Não, aqui na minha família você não opera. Não, aqui na minha nação você não institui. Sabe, coisas malignas das trevas. E quando você ora, o céu se abre. Deus, é aqui que a abundância chega. É aqui que a paz de Deus reina. Aleluia. Amém. Então, ele nos compara com Elias. Amém. Essa palavra, não é com que o justo, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Essa palavra significa energeu no grego. Significa efetiva, fervorosa, sincera e contínua a oração do justo. Disponibiliza um poder tremendo. Amém? Essa oração constante, essa oração que significa energeu, no grego, vou repetir, efetiva, fervorosa, sincera e constante oração. Ela vai disponibilizar um poder tremendo. O problema, queridos, não é falta de poder. Nós temos poder. O problema não é falta de eficácia. A palavra de Deus garante a eficácia, queridos. Qual é o nosso problema? É que a gente muitas vezes não ora de forma sincera e nem contínua. Amém? Podemos até orar de forma sincera, mas contínua. Muitos de nós, quando estamos à beira de um rompimento, quando estamos já para receber aquilo que nós estamos crendo e declarando e orando, a gente desiste. Porque a gente é levado pelas circunstâncias naturais. E o diabo mente para você dizendo, está vendo aí que não adiantou nada? Está vendo aí que já faz tanto tempo que nada acontece? Está vendo que tu ora e só piora a situação? E aí você decide, realmente, eu acho que eu vou parar de orar. Porque quando eu não orava, as coisas estavam mais ou menos. Comecei a orar, o trem piorou. Alguém aqui já teve essa sensação de um problema que você não lidava diretamente com ele? O problema estava lá, existia. Mas quando você pegou como causa de oração, aí parece que o negócio piorou. Você falou, misericórdia, vou parar de orar. Mas o que é isso? É o diabo, queridos, intensificando para você desistir na beira do caminho. O que seria se Deus nos revelasse hoje à noite? Qual é a proximidade do seu rompimento que você desistiu na beira do caminho? Quanto tempo que você teria recebido aquela graça, aquela bênção, aquela resposta? Quantos dias faltava para você realmente receber da resposta de Deus, do sobrenatural que você estava crendo? Talvez se alguns de nós aqui recebêssemos a revelação de que faltava só um dia, de que faltava só uma semana, que se você fosse mais assim por mais um mês, a sua vida como um todo teria sido totalmente mudada. Amém. Então, nós precisamos de constância na nossa oração, de continuidade na nossa oração, porque era isso que a oração de Elias tinha efeito. Amém. Agora, abra comigo
esse energeu que eu estou falando, né, no grego, que é eficaz, fervorosa, sincera, contínua, oração no energeu, que significa poderoso, ativo, operante. A gente vê isso como exemplo que eu vou dar para você hoje à noite, tá bom? Então abra comigo lá em Atos, no capítulo 12. Atos capítulo 12, por favor. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Oh, aleluia. Você está lá? Atos 12, 1 diz assim: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. Ok? Então veja bem, naquele tempo, o rei Herodes, que era a autoridade máxima daquele momento, naquele lugar, ele mandou prender alguns da igreja. E maltratava, não é? Trazia tortura. E não só ficava na tortura, mas inclusive matou a Tiago, irmão de João. E sabe o que é que aconteceu? Quando ele matou, a pesquisa da época, Datafolha da época, disse que isso subiu a pontuação dele no Ibope. Então, porque isso agradou os judeus, ele prosseguiu prendendo também a Pedro. Então veja que é um cenário político. Amém? Porque ele manda prender alguém. O Datafolha diz que ele está bem na pesquisa. Amém? Os judeus se agradaram dessa decisão dele. E ele diz: rapaz, eu vou continuar fazendo isso, porque aí meu Ibope cresce mesmo. Talvez na eleição do ano que vem eu ganho. Amém? Estou contextualizando, tá bom, gente? Mas, obviamente, essa decisão foi uma decisão política, porque estava dando popularidade a ele, ele estava agradando aos judeus que eram inimigos da igreja. Tá bom até aí? Entenderam isso? Vamos prosseguir para o versículo 5 agora. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então veja, uma decisão política do rei Herodes, manda prender a Pedro. Tiago já tinha morrido, mas Pedro agora, por uma decisão política, está preso. E a Bíblia diz que Pedro iria ser apresentado no outro dia para também morrer. Mas... oh, aleluia, amém. Mas a igreja fazia o que, gente? Oração incessante. A gente pode dizer oração contínua. Eles não só oraram uma vez por Pedro, amém, Senhor, seja da tua vontade, a gente encomenda a alma de Pedro. Não, eles estavam incessantemente orando por Pedro. E queridos, mesmo eles orando incessantemente, eles não tinham revelação do que a oração deles era capaz de fazer. Porque você se lembra, quando Pedro chega na porta da casa dos irmãos que estão orando por ele, que ele bate na porta, a menina abre a porta e fecha de novo na cara dele. E diz: meu Deus do céu, Pedro já morreu. Passou por aqui para dizer tchau para a gente. Amém, gente? Ela ficou atônita, ela não sabia, meu Deus, mataram Pedro. E aí eles começaram: meu Deus, mataram Pedro, Jesus amado, a nossa oração, olha aí, não funcionou. E aí Pedro bate na porta, insiste. Amém, queridos? É assim a nossa oração. O diabo quer que você pense que nada está acontecendo, que não está saindo do teto a sua oração, que nada está acontecendo. Eu quero te dizer, a sua oração tem um poder tremendo. A sua oração pode muito, amém?
Então a igreja fazia oração incessante a Deus em razão de Pedro. Aí o versículo 6, quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Então veja que Pedro estava guardado. Pedro não estava assim na porta da frente da cadeia. Era uma obra difícil de realizar. Amém? Mas a Bíblia diz que no versículo 7, eis porém que sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele do lado de Pedro, o despertou dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Amém? O que nós vemos aqui? A igreja orando incessantemente. A igreja teve visão de anjo operando? Não temos relato de que os irmãos que estavam orando por Pedro tiveram palavra de conhecimento, tiveram palavra de sabedoria, tiveram uma visão aberta de anjos. Não, eles estavam orando. E a única coisa que eles estavam fazendo é orando incessantemente. Orando continuamente, oferecendo essa fervorosa, sincera, contínua oração a Deus. E enquanto eles estão aqui orando, os anjos do Senhor, oh aleluia, estão entrando, penetrando aquilo que eles estão orando. Amém, queridos? Veja, o energeu de Deus, essa oração eficaz, poderosa, que surte efeito. Essa palavra energeu, ela vem dessa palavra, ou gerou a palavra energia, que a gente conhece. Só que não é essa energia que você apaga o interruptor e você deixa de ter uma energia que quando ela é liberada, ela tem o poder nela mesma de ser produzida de novo. Aleluia. Então, eles estão orando no energeu, estão orando e liberando essa oração sincera, contrita, contínua a Deus. E enquanto isso, o energeu está sendo gerado. Oh, aleluia. Amém. E o que é que a Bíblia diz? Que veio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. O energeu de Deus, liberado por aquela igreja que estava orando, se manifestou dentro da prisão. Uma luz brilhou, aleluia. O energeu de Deus explodiu naquele lugar. E o anjo do Senhor tirou a Pedro com mão forte. Querido, eu quero te dizer que se você tiver revelação do poder que sai de você quando você ora, você não pararia de orar, querido. Aleluia, amém. Um outro exemplo para a gente encerrar, eu queria chamar o pessoal do louvor aqui para cima. Atos capítulo 16. Um outro exemplo desse energeu sendo liberado através da oração dos santos. Atos capítulo 16, quando subirem já começa a tocar algo para mim, por favor. Atos capítulo 16, versículo 24. Aleluia. Diz assim, este recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. De quem que a gente está falando aqui? De Paulo e Silas. Amém, gente? Olha o que a Bíblia diz, que eles foram levados para o interior da cadeia. Então eles não estavam assim na porta da frente da prisão. Eles não estavam no lugar, talvez assim, VIP da prisão. Eles estavam no fundo do corredor, naquela salinha lá que ninguém quer entrar, talvez sem nenhum tipo de circulação de ar, nenhum tipo de janela disponível. Estavam lá, no fim do corredor. E a Bíblia diz, amados, que eles, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Oh, aleluia. Amém. Eu não sei, queridos, que tipo de situação você está vivendo, mas se a sua situação te dá a impressão que você está no final do corredor, amém, no quartinho escuro lá atrás e escondido, eu quero te dizer, tem esperança para a tua vida.
Assim como Paulo e Silas estavam lá, naquele último lugar da prisão, no último corredor, na salinha do canto que ninguém quer, Deus se manifestou para eles naquele lugar. Aleluia. Amém. Agora olha que interessante, porque a Bíblia diz que eles estavam ali com os pés nos troncos, né? No tronco. Amém. Eles estavam acorrentados. Mas uma coisa, eles tinham boca. Aleluia. E queridos, não foi? Lembra daquela oração que você está diante da morte? Que você não fala, eu vou morrer, aleluia. Glória a Deus. Não. Diante de uma situação de perigo, você clama o sangue de Jesus, você repreende o diabo, não é assim? Eles estavam encarando a morte, queridos, naquele momento. Foram chicoteados o dia todo, muito provavelmente iriam ser entregues, não é? No próximo dia para serem julgados. Aleluia. Situação de morte. E olha o que diz a Bíblia, que os outros presos ouviram. Então eles não estavam lá, meu Deus, eu não sei por que isso foi acontecer comigo. Por que Jesus permitiu isso? Eu só vim pregar o evangelho, eu só quero o bem das pessoas, e olha que situação eu me meti, e Deus não está nem aí para meu problema. Deus permitiu que eu estivesse com o pé nesse tronco. Não foi assim que Paulo orou, queridos. Amém. A Bíblia diz que eles oravam e cantavam louvores. E para você cantar louvor, querido, você tem que estar demonstrando alegria. Amém? Então a Bíblia diz que os outros presos os ouviram. Eles estavam orando ao Senhor. Aleluia. Os outros escutaram eles. Versículo 26. E de repente, aleluia, de repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Veja, Paulo foi colocado naquele lugar, querido. E ele não reclamou, não murmurou, mas ele foi orar a Deus. Ele foi oferecer louvores a Deus. E Deus não só libertou a ele, não, libertou quem estava lá também. Aleluia. Sabe, coisas e situações, desafios que você encara, querido, não é só para você ser liberto, não. É para que quando Deus manifesta a graça dele na tua vida, é para você tirar pessoas que também estão nessa condição. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Você pode ficar de pé comigo nessa hora? Oh, aleluia. Glória a Deus. Você precisa demonstrar o que a gente ministrou nessa noite. Amém? Como? Orando, se colocando como essa casa de oração, deixando o energeu ser gerado de dentro de você e saindo com poder, amém? Através da sua oração incessante, amém? Então o que nós vamos fazer nessa noite? Nós vamos orar com a ajuda do Espírito Santo. É Ele que nos ajuda a orar, aleluia. Nós vamos ser como um gerador de energia agora. Amém? Como? Orando em outras línguas. Aleluia. Você que já fala em outro e ainda não é batizado no Espírito Santo, essa é uma atmosfera favorável para você que já nasceu de novo passar a falar em outras línguas. Existe uma atmosfera liberada para a tua vida nessa noite. Você não precisa da imposição de mãos de alguém para receber do Espírito Santo. É só abrir a boca, aleluia, e começar a falar línguas que você não compreende, línguas que você não entende. E enquanto você fala, poder de Deus é liberado. Enquanto você ora em outras línguas, o energeu de Deus está liberando poder para alcançar os seus familiares, para alcançar a tua casa, para alcançar os teus negócios, os assuntos que dizem respeito à tua vida. Enquanto você ora, você está gerando poder que
vai influenciar a cidade de Soledade inteira. Todos orando, amém. Todos orando. No velho pentecostal, no formato pentecostal. Dê lugar nesse momento. Deixa o Espírito Santo falar através da tua corda vocal. Deixa Ele emitir as palavras que Ele quer declarar nessa noite. Vrandorushi que telebroso, brishi que telebroso corabassa tarabras, e brigina namashi telebroso corobochata labrasata, riba namaramashiri livro socorobroche que telebrassa. Pai, eu oro nesse momento por pessoas que estão passando por situações desesperadoras, pessoas que estão encarando situações e desafios. Nós oramos, Senhor, por uma intervenção divina. Oramos por intervenção divina. O energéu de Deus operando em favor dos meus irmãos. Nós declaramos visitações, manifestações, demonstrações do Teu poder sobre o Teu povo. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, casamentos restaurados, famílias restauradas. Nós declaramos salvação de maridos. Nós declaramos salvação de esposas. Nós declaramos salvação de filhos, salvação dos pais. Pai, a Tua palavra diz que o Senhor enviaria Elias de novo. Enviaria, Pai, no poder e no espírito de Elias. E Ele converteu o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Nós declaramos conversão, chegando para o Teu povo. Nós declaramos rendas inesperadas, rendas inesperadas, rendas inesperadas, promoção no trabalho, ideias inovadoras, ideias inovadoras, ideias de negócios para dar certo, ideias de negócios para dar certo. Nós declaramos aqueles que são autônomos nessa igreja, que venham clientes. Em nome de Jesus, que venham clientes. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos a abundância, a prosperidade do Senhor, a graça do Senhor sobre os Teus filhos. Prende livro chique te libraça, mendoru frichique te livrusa carabachata, mendoru frichique te livrusa carabachire. Arodobraçato robocha carabassa televroura, arobou de labarachi que telebroso socorrabacha parabassa. Continue orando, continue orando. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, continue orando, continue orando. Seja o atalaia de Deus nessa noite. Seja o atalaia de Deus nessa noite. O agente secreto que opera no reino do Espírito, que manifesta a vontade de Deus no reino do Espírito. Nós declaramos a Tua vontade sobre este lugar. Nós declaramos a Tua vontade nesta igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós desfazemos toda obra das trevas, toda estratégia do inimigo. Com antecedência nós dizemos: frustrados os planos das trevas. Com antecedência nós dizemos que todo plano do diabo não prevalecerá contra esta igreja. Nenhum plano das trevas vai prevalecer sobre os membros desta igreja. Nós declaramos paz, nós declaramos alegria, nós declaramos restituição, restituição, restituição. Pregada la furishi que te libraça, brigador furushi que te librissa, rignino do frushi que te lebro socorrabacha carabraça tarabraça, briquete livrushi que te lebro socorrabacha parabraça. Nós aceleramos o plano de Deus, a
vontade de Deus para esse lugar. Aceleramos o plano e a vontade de Deus para esse lugar. E nós declaramos portas abertas, portas abertas, portas abertas, portas abertas no reino do Espírito. Portas abertas de revelação, portas abertas de revelação, portas abertas de sabedoria, sabedoria do alto sobre os teus filhos, sabedoria do alto sobre os teus filhos, Senhor. Pessoas saberão o que fazer, quando fazer, como fazer. Sabedoria que vai além dos seus anos de vida, sabedoria que vai além da sua experiência natural. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por graça e favor. O espírito de oração derramado nesse lugar, o espírito de oração derramado com graça nesse lugar. Que haja avivamento nessa área, que haja despertamento nessa área. Nós chamamos os homens, os sacerdotes de Deus, para ocuparem os seus lugares em oração nesta casa, nesta casa, nesta casa. Homens de oração, homens e sacerdotes do lar, se levantando em autoridade, se levantando em poder e graça, para assumirem os seus lugares nessa torre de vigia. Bringue da lavracha, bringa no referiche que telebraça carabaciri de livros, minde livros curixambe livros atalabariva reguetucho parabassari de livros, mino no mundo chiquita lamaruvarace telebroso. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Deus quer levantar homens de oração nesse lugar. Homens de oração nesse lugar. Homens que serão referência nessa área. Aleluia. 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 Quem é você, homem? Eu sei que eu estou sendo seletiva nesse momento, mas é uma direção do Espírito. Então a gente só segue. Amém? Existem homens específicos aqui que Deus está lidando com você nesse momento sobre oração, sobre você se derramar mais, sobre você se dar mais, sobre você aprender mais, estudar mais nessa área de oração. Quem é você? Levanta a mão aí. Aleluia. Vem à frente, eu quero depositar algo de Deus para a tua vida nessa área de oração. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Jesus é o nosso exemplo. Um homem que andou na terra oferecendo forte clamor, lágrimas, orações e súplicas. Deus quer levantar uma geração de homens de oração. Uma geração de homens de oração que vão se posicionar na torre de vigia. Oh, aleluia. Esse lugar de oração é um lugar estratégico que Deus está te concedendo nessa noite. É um lugar onde você vai ver com antecipação. É um lugar que você vai ver antes mesmo de algo acontecer. Você vai ter discernimento. Você vai ver com clareza. E você vai destruir as obras e as operações das trevas. E eu ouço o Senhor dizendo: enquanto você se posiciona nesse lugar de sacerdócio, na minha presença, o teu sacerdócio no lar será restaurado, diz o Senhor. O teu sacerdote no lar será restituído, diz o Senhor. Porque assim como eu te ensinarei a se mover em oração, eu vou te ensinar a se mover na família, a se mover no casamento, a se mover na criação de filhos, a se mover nos relacionamentos. E será uma geração de homens curados, uma geração de homens sarados na alma, uma
geração de homens que não vai haver insegurança. Não vai haver insegurança, mas haverá afirmação da parte de Deus sobre o seu sacerdócio. Portanto, receba da graça de Deus para fluir nesse sacerdócio celestial a partir de hoje. Graça e favor operando sobre a tua vida. Entendimento de coisas espirituais. Entendimento de coisas espirituais. Alargamento de coisas espirituais. Restituição em todas as arenas, em todas as áreas. Restituição não só da oração, mas restituição em todas as arenas da sua vida, em todas as esferas da sua vida. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. As mulheres de oração. Quem é mulher de oração aqui? Oh, aleluia. Você é a ponta da corda do outro lado que segura. Amém? Aleluia. Eu não ia orar por você não, mas já fizeram fila. Então venha. Amém? Com você. Amém? Sobre essa tarefa da oração. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Eu vejo um avivamento de oração acontecendo nessa igreja. Oh, aleluia. Avivamento. Quando a gente estuda a história da igreja, você vai perceber que antes de todo avivamento, houve primeiro um avivamento na área da oração. Amém? E Deus está movendo as águas nesse lugar. Oh, aleluia. Deus está movendo as águas nesse lugar. Mulheres fortes, mulheres destemidas, mulheres ousadas. São mulheres que não vão retroceder, mulheres que não vão receber o não como resposta, mas você vai pegar a causa em oração e você não vai soltar até que o Senhor diga descanse. Aleluia. Eu não vejo um bando de mulheres aqui, mulheres deficientes, mulheres com fraquezas. Eu vejo um exército poderoso de mulheres que vão se mover nessa área da oração, que vão se deixar serem usadas por Deus de forma profética nesses últimos dias. Obrigado, Senhor, pelo espírito de oração. O espírito de oração. Em nome de Jesus, habilidade e capacidade do alto sobre as tuas filhas, para fluir, para se mover segundo a vontade do Espírito. Em nome de Jesus, nós declaramos mulheres fortes, mulheres fortes, mulheres fortes, que não retrocedem, que não largam o osso, até que, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós declaramos mulheres ousadas, que vão declarar pela fé, e assim será. Vão declarar pela fé, e assim será. Deus vai te mostrar o que declarar. E quando você declarar, vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Deixa eu te dizer. Você vai estar fazendo o seu dia a dia, o seu cotidiano, e de repente, aleluia, os seus olhos serão descortinados. De repente, intervenção divina. Aleluia, Deus intervindo na sua rotina. Deus interferindo diretamente com a sua agenda. Aleluia. Você vai ter visões abertas.
Alguns de vocês vão passar a sonhar de novo. Sonhos proféticos vão começar a fluir com muita intensidade. E o Senhor está dizendo: cuidado, julgue o sonho como um sonho. Tenha cuidado para não dizer o sonho para qualquer pessoa, porque o que Deus compartilha com agente secreto tem que ficar dentro da agência secreta. Tem coisa que você vai receber como agente secreto que não é para o restante das pessoas, mas é para você segurar em oração. E é para você conduzir isso em oração, até que Deus libere você dessa tarefa. Você entende? Algumas revelações você vai sim compartilhar, mas eu vejo Deus trazendo sonhos, visões, com uma intensidade maior. E coisas não poderão ser lidadas de qualquer jeito e nem compartilhadas com qualquer um. Procure outros agentes de oração para compartilhar daquilo que você está recebendo da parte de Deus. Eu vejo uma inundação, uma cachoeira, é uma cascata que cai e que jorra dos dons do Espírito Santo em operação. Aleluia! Dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Deus vai dar a alguns de vocês nomes específicos de pessoas. Você vai dizer: mas Senhor, quem é Joana? Quem é? Nem conheço, não sei quem é. Mas você vai começar a orar especificamente por nomes que o Espírito Santo vai te dar. Alguns de vocês vão receber nações, nomes específicos de nações, para você orar. E seja fiel para orar por isso. Aleluia. Enquanto isso, eu ouço o Senhor dizendo: levante um clamor pela Ucrânia. Aleluia. Você está disposto a gastar mais alguns minutinhos do seu conforto e orar por pessoas que estão em situação de guerra nesse momento, apavoradas, aterrorizadas? Algumas deixaram pais, deixaram maridos, irmãos para lutar por uma guerra que nem é deles. Você entende que nós precisamos orar, queridos, como igreja? Levante a sua voz, vamos orar nesse momento. Pai, nós oramos por essa situação na Ucrânia, que envolve a Rússia. Pai, nós não sabemos de todos os detalhes. Nós não sabemos nada além do que aquilo que a mídia nos pinta, além daquilo que a mídia nos diz. E nós sabemos que não podemos confiar na mídia, mas nós confiamos no Teu Espírito, Pai, que sabe o que está acontecendo, que sabe o que envolve as duas partes, tanto da Rússia como da Ucrânia. Senhor, nós oramos por uma intervenção divina sobre aquele lugar de guerra. Nós declaramos que pessoas sejam livradas da morte. Em nome de Jesus, nós declaramos como igreja do Senhor, nós declaramos que esta guerra cesse. Em nome de Jesus, que coisas que estão envolvidas nos bastidores venham à luz. Que aquilo que é dito na escuridão, que venha à luz. Que aquilo que é planejado nas trevas, que haja luz. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, pela igreja na Ucrânia, nossos irmãos e irmãs que fazem parte, Pai, daquele lugar, daquela igreja, naquele local. Nós declaramos que eles sejam fortalecidos como irmãos em Cristo, que eles sejam fortalecidos como igreja do Senhor, e que o Evangelho se propague ainda mais. Nós declaramos livramento, Pai, livramento de pessoas, livramento da morte. Nós declaramos que vítimas da guerra diminuam os seus números, em nome de Jesus. E nós declaramos paz no Ocidente, no Oriente, paz no Ocidente, Pai. Nós declaramos paz no continente europeu. Nós declaramos a sabedoria de Deus
sobre líderes mundiais. Pai, a sabedoria do Senhor sobre chefes de Estado que estão envolvidos nessa situação. Pai, que a tua graça, que o favor e a sabedoria do alto conduza a vida deles, Pai. Mesmo que eles sejam ímpios, mesmo que eles não tenham o Senhor como Deus na vida deles, nós oramos, porque o Senhor pode tocar o coração do rei, o Senhor pode tocar o coração das autoridades, e nós declaramos interferência, intervenção divina, em nome de Jesus. Pai, nós levantamos um clamor sobre a nossa nação. Oh Pai, o nosso Brasil é do Senhor Jesus. Nós declaramos: esta nação brasileira vai te servir. Pai, nós oramos nesse momento e nós declaramos paz sobre a nossa nação. Nós declaramos ordem e progresso. Senhor, nós levantamos as eleições deste ano, que serão eleições para presidente, governadores, senadores. Senhor, nós oramos para que a tua igreja, Pai, tenha a sabedoria do alto, a direção de Deus de como votar, em quem votar. Nós oramos que todos os planos das trevas, toda ideologia maligna contra a nossa nação, contra a nossa família, não subsistirá, não permanecerá. Mas nós declaramos o Brasil próspero, nós declaramos o Brasil avançando, nós declaramos o Brasil guardado, protegido de todo o plano das trevas. Em nome de Jesus, que haja paz nas eleições neste ano, que haja, Senhor, paz em meio ao caos, que haja paz em meio a tanta turbulência política na nossa nação, porque a tua palavra diz, Senhor, que nós devemos orar, porque dependendo da prosperidade da cidade, assim prosperaremos. E nós oramos: o Brasil é próspero. Nós declaramos: o Brasil é próspero, a nossa economia é forte. Nós declaramos taxa de desemprego caindo mais ainda. Nós declaramos prosperidade na nossa nação, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Existe alguém aqui no nosso meio, talvez você veio a convite de alguém, você talvez já tenha até vindo antes para cá, para a igreja, já conhece, mas nunca fez um compromisso público com Jesus, nunca aceitou a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Quem é essa pessoa nessa noite que vai dar sua vida a Jesus? Existe alguém aqui? Eu quero ter a honra e o prazer de orar por você. Existe alguém em nosso meio que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Talvez você já tenha entregue antes, já tenha dado esse passo, mas coisas aconteceram, decepções surgiram e você se distanciou desse relacionamento com Deus. E nessa noite você quer renovar, restaurar a sua comunhão, o seu relacionamento com Deus. Quem é você? Levante a sua mão. Glória a Deus, uma pessoa aqui, aleluia. Muito bem. Mais alguém? Mais alguém? Você sabe, olha, eu preciso voltar para esse lugar de comunhão. Eu preciso fazer isso. Quem é você? Levante a sua mão, deixa eu orar por você. Você pode dizer: mas Sheila, eu estou em dúvida. Será que eu levanto a minha mão ou não? Será que eu devo ou não? Um bom indicativo. Se o seu coração está acelerado nesse momento, palpitando mais forte, é porque você deve levantar a mão, amém? É o Espírito Santo te conduzindo. Existe mais alguém além daquele jovem que eu vi levantando a mão? Não? Todo mundo salvo? Aleluia. Vem à frente, querido, deixa eu orar por você, amém? Como eu disse que oraria por você. Eu quero fazer isso agora, amém? Você pode estender a sua mão para cá, vamos orar por ele. Glória a Deus. Qual é o seu nome? Samuel. Meu Deus do céu, nome de profeta, amém? Samuel fez grandes coisas para o Senhor e não vai ser diferente com você, amém? Você é um jovem que está começando a vida agora, e Deus pode usar você de uma forma extraordinária. Aleluia, a sua vida vai ser completamente mudada. Coisas que aconteceram no passado, decepções que ficaram,
decepções e marcas, feridas que foram causadas aí dentro, mesmo numa idade tão jovem. Deus está te dizendo: esquece tudo e vamos começar do zero a partir de hoje. Amém? Posso orar por você? Glória a Deus. Estende a mão para cá, gente. Pai, nós oramos pela vida de Samuel, esse jovem que entrega a vida dele, o caminho dele ao Senhor. Nós declaramos, Pai, o destino de Samuel completamente marcado por esse dia. Nós declaramos os caminhos dele no Senhor, que essa decisão que ele tomou, Pai, acompanhe ele todos os dias da vida dele. E nós declaramos em nome de Jesus que ele não vai se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas ele vai permanecer com seus pés firmados na rocha da salvação. Obrigado pelo teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, que enche a vida dele. Aleluia, aleluia. O teu Espírito enchendo ele. Aleluia, queimando para Jesus, tocando a geração dele. Ele será um jovem diferente, marcado pelo teu poder. E ele vai, Senhor, tocar a vida de jovens na geração dele. Homem cheio do Espírito Santo, que vai se submeter às inclinações do Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. 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 O que você está sentindo é o Espírito Santo. Amém? Ele quer falar através dos seus lábios agora. Está borbulhando aí dentro do seu coração. É só dar, sabe, voz a isso que está no teu coração. Brachiquitelebroso. Riquitilivrushiquitelebrosa. Racasatala. Isso, fale. Fale, seja cheio. Seja cheio. Racasata. Briquitilivrushiquitilivurusuta. Restauração de todos os anos perdidos fora do Senhor. Restauração em todas as áreas. Obrigado pelo teu fogo que queima. O teu fogo que queima sobre ele. E esse fogo não se apagará. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nós temos alguém, algum conselheiro? Amém. Glória a Deus. Olha só, esse jovem pastor, ele vai acompanhar você bem rapidinho, só para te explicar bem direitinho o que aconteceu com você aqui, tá bom? E aí você pode segui-lo e logo depois você já vai estar de volta com a gente, tá bom? A gente já está quase encerrando. Amém, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus é bom, Deus é bom.